hoje a minha palavra, eu vou contar um pouco dessa minha história, que começou aos 5 anos de idade. Mas eu vou levá-los à história de Abraão. À história de Abraão e ao chamado de Abraão, em Gênesis 12. E indo à história de Abraão e ao chamado de Abraão, volta lá ainda, eu quero ir a esse ponto que, onde estamos, aonde começamos, de um chamado, até chegarmos a um memorial, até chegarmos ao altar do Senhor, até chegarmos aonde o Senhor quer nos levar. Eu fui, então, aos 5 anos, eu estava disposto a ir a qualquer lugar, mas o Senhor, então, não me levou. O Senhor me deixou lá mesmo, na minha família. E depois, então, aos 19 anos, o Senhor falou de novo a mesma coisa comigo, que Ele estava me chamando. E quando eu estava lá com 19 anos, eu estava trabalhando numa grande empresa, numa multinacional, mas eu era meio fora da curva na empresa. Porque então eu cheguei para o meu gerente um dia e falei, doutor João Carneiro, será que essa semana que vem eu posso abrir uma mesa de livros no meio do corredor e posso vender livros para ajudar as pessoas aqui no escritório? Porque nós temos 500 pessoas aqui e elas estão indo para o inferno, elas estão perdidas. E o meu gerente falou, Maurício, você está passando bem? Você está com febre? O que você tem? Eu falei, não, doutor Carneiro, por causa que eles estão precisando de Jesus. E ele falou, Maurício, não. Na próxima semana eu voltei, eu falei, doutor João Carneiro, e ele pensava que eu ia falar do problema da empresa, de alguma coisa da contabilidade que estava anotado errado. Eu era do arquivo da contabilidade. Então, todos os pepinos chegavam na minha mão e eu tinha que resolver lá no arquivo, por causa que os fiscais da Receita, os fiscais do INSS, eles pediam coisas que não existiam e eu tinha que encontrar. Então, quando eu ia falar com o doutor João Carneiro, ele falou, sim, Maurício, qual é o problema com a Receita? Eu falei, não é com a Receita. Lembra que eu falei que eu queria pôr uma mesa no corredor? Ele falou, Maurício, você não esqueceu? Eu falei, não, eu ainda estou esperando o senhor me dar a resposta. Ele falou, mas eu já dei a resposta. É não. Daí na próxima semana eu voltei e falei, doutor João Carneiro, o senhor lembra daquele meu pedido? E ele falou, Maurício, faça o que você quiser com o teu pedido. Então naquela semana eu abri uma mesa lá no meio do corredor, e lá no meio do corredor, onde passava mais ou menos umas 500 pessoas, eu pus lá todos os livros evangélicos e todos os livros da livraria que nós tínhamos na igreja, e as pessoas pararam. E sabe de uma coisa? Naquele dia a mesa ficou vazia, porque todos os livros que eu tinha levado lá, carregando 2 malas grandes e tal, todos os livros se foram vendidos. Só que daí na próxima semana, as pessoas chegaram na minha mesa, e elas falaram, sabe aquele livro que eu comprei? Ele diz que lá na capa, no final, que eu tenho que vir e orar com a pessoa que me deu o livro. E entregar a minha vida a Jesus. Então foram pessoas e mais pessoas que foram chegando cada dia. O doutor João Carneiro ficou meio louco, porque lá da sala dele ele via rodinhas na minha mesa e eu tinha 17 anos. E ele via rodinhas na minha mesa e as pessoas não estavam indo buscar arquivo e não estavam indo lá buscar papéis e nem me entregar papéis, mas elas estavam indo ali buscar Jesus. Então, aquele chamado que eu tive aos 5 anos, Deus estava confirmando. Ali no meu dia a dia da igreja, no meu dia a dia implantando uma igreja, nós estávamos plantando uma igreja no centro de Osasco, e ali na feira era onde nós estávamos falando de Jesus. Mas depois eu descobri que não, que eu podia levar os livros que eu vendia para a igreja, para a empresa. E lá na empresa, cada dia alguém veio e falou, você pode orar por mim? Você pode orar pelo meu filho drogado? Eu levei um livro que fala sobre como ajudar drogados. E agora eu quero que meu filho seja ajudado. E depois, então, cada dia as pessoas vieram.
E depois de mais ou menos um ano, eu voltei na sala do Dr. João Carneiro e eu falei, Dr. João Carneiro, ele falou, eu já sei. Você quer montar uma mesa de novo lá no corredor? Eu falei, não, eu quero ir embora. Eu quero ir para o seminário, eu quero ir atender o chamado que Deus deu à minha vida. E ele falou, cara, desde o primeiro dia que você entrou aqui, eu sabia que você era um missionário. Então um incrédulo falou, desde o primeiro dia que você entrou aqui, você está atrasado em ir para o seminário, você está atrasado no teus dia a dia. Então ele me mandou embora e me deu uma boa recompensa lá da empresa, por causa que então ele via em mim aquele chamado de Deus. E sabe de uma coisa? Eu fui ao seminário, eu fui a Novas Tribos, e depois eu fui ao seminário de WEC em Montes Claros, e depois em Belo Horizonte, que essa semana eu estava em Belo Horizonte ensinando no seminário de WEC. E quando eu fui ao seminário, eu deixei minha água. Essa daí. E quando eu fui ao seminário e depois ao sair do seminário, eu então descobri de que eu não iria trabalhar com tribos indígenas aqui no Brasil, como eu sonhei a vida inteira. Eu descobri que Deus estava me chamando para a África. Mas a África é tão grande, eu estava sonhando com a tribo Frafras. E dia a dia nós orávamos pelos Frafras. E eu levava meus amigos a orar pelos Frafras. E dia a dia, orando pelos Frafras, eu descobri que eu poderia ir a Gana. Há um momento de avivamento entre os Frafras e ir buscar os Frafras para Jesus. Depois da primeira semana, lá no curso da Missão Amém, Deus falou comigo, Maurício, não é nos Frafras. Você tem que ir a um outro lugar mais necessitado. E daí eu fui à Guiné Equatorial. E Guiné Equatorial, nesse mapa tão pequeno, é um quadradinho ali no meio da África, no centro da África. Você sabe que a África tem uma orelha, né? Então, quando termina a orelha da África, aqui esse quadradinho, embaixo da orelha da África. E Guiné Equatorial era o único país colonizado pelos espanhóis. E o único país de fala espanhola. Mas também ali a missão Amém, a WEC, já haviam chegado há mais de 70 anos. Então, todo o meu sonho de ir trabalhar com uma igreja, e de trabalhar com o evangelismo, e de ensinar uma igreja, foi por água abaixo. Por causa que não havia um avivamento ali. A igreja já tinha 70 anos. E uma igreja com 70 anos, eles haviam passado pela Segunda Guerra Mundial, onde os alemães tinham ali, na Guiné Equatorial, o seu porto de receber os submarinos alemães. Pode imaginar? Então, era um país que foi oprimido até mesmo na guerra com os alemães lá, oprimindo o povo. Depois, então, ainda continuou a colonização espanhola, e depois da libertação e da independência da Espanha, o país se tornou comunista. E com o comunismo, todos os missionários foram expulsos. E com o comunismo, todos foram mandados embora. E mesmo os crentes, e mesmo os pastores nacionais, eles haviam sido presos, e muitos foram expulsos para ir morar no meio do mato, na selva, na floresta africana. E Deus estava me chamando para ir trabalhar com esta igreja. E por causa que a igreja tinha perdido muitos dos seus líderes, a igreja tinha de evangélico só a placa do lado de fora. Igual em algumas nossas igrejas batistas. Batista é só o nome do lado de fora. Então nós tínhamos esse problema, que evangélico era só a placa. Então eu cheguei aí para ir servir a uma igreja onde evangélico era só a placa e onde o povo estava envolvido com bebedices. O povo estava envolvido com feitiçaria. E onde o povo estava envolvido com pornografia, com prostituição é o nome da palavra. Então nós estávamos lá e, pode passar, esta é Beth,
lá novinha. E então eu fui a um lugar onde só tinha lama e onde tinha praia, mas as pessoas não iam na praia porque era proibido pelo governo ir à praia. Então eu fui trabalhar num lugar de ditadura militar. Pós-comunismo, depois do comunismo. Eu fui então para ensinar, eu fui para pregar, mas me imagina que na minha primeira semana na igreja eu preguei e ninguém se converteu. E na minha primeira semana, no meu primeiro ano na igreja, cada vez que eu preguei, havia lá na última cadeira um soldado do exército. Porque o soldado vinha para anotar toda a mensagem, para ter certeza de que eu estava pregando só o evangelho. Então é bom, porque daí a gente só prega o evangelho mesmo, né? Mas o soldado tinha que estar lá para ter certeza de que eu não iria falar de política, nem de comunismo e nem contra o governo. Mas imagina você pregar e por os primeiros meses que eu preguei, ninguém entendeu a mensagem e ninguém aceitou a pregação do evangelho. Então eu estava meio frustrado. Nas primeiras semanas que eu cheguei para trabalhar, a igreja falou, não, nós queremos um missionário maior. E nós queríamos um missionário mais branco. E nós queríamos um missionário mais rico. Então ele estava dizendo que eu estava lá só para falar apenas do pecado deles. E eles não queriam um missionário que viesse apenas para falar da palavra de Deus. Então a igreja estava sendo influenciada pelo mundo. E pela teologia liberal. Então eles não criam que a palavra de Deus era a palavra de Deus. Então eu fui trabalhar com este povo, e no meu dia a dia, então eu estava ensinando a palavra de Deus, e estas pessoas, elas não estavam se convertendo. Eu encontrei um rapaz no meio do mercado um dia, e ele falou, pastor, sabe por que a tua mensagem é tão ruim? Eu falei, mas essa ainda, minha mensagem é ruim. Ele falou, é porque você fala, porque o salário do pecado é a morte, e o intérprete, ele traduz, não se preocupe com a morte. Então, o intérprete é importante. Então, eu falava, o salário do pecado é a morte, e o intérprete dizia, irmãos, não se preocupem com a morte. Eu dizia que a salvação está em Jesus, e em nenhum outro. E o intérprete dizia, salvação nós vamos ter, não preocupa, no final Deus vai nos salvar. Então tudo que eu falava, a melhor tradução do intérprete era, não preocupa. E as pessoas dizem que eu falo muito, não preocupa. Então as pessoas, quando eu estou no meio de uma luta, no meio de uma dificuldade, o Tiago trabalha comigo lá no escritório de vez em quando, e as pessoas dizem que tudo o que acontece, o pastor Maurício fala, não preocupa. Era porque eu ouvia o intérprete traduzindo em funk. Não preocupa, Deus vai nos salvar. Então não se preocupe com a morte. Não se preocupe com o teu pecado. Não se preocupe com a vida eterna. No final, Deus vai nos salvar a todos. Irmãos, essa não é a mensagem do Evangelho. O Evangelho diz que não, que todos pecaram e que todos carecem da glória de Deus. O Evangelho diz de que sim, Deus vai nos salvar. Aqueles que deram suas vidas a Jesus. Aqueles que confessaram, Paulo fala. Se tua boca confessares e se no teu coração creres, então você vai ser salvo. Então Deus não vai vir aqui fazer um favor a todos no final. Deus ele está querendo que nós entregamos nossas vidas por inteiro. Aquele rapaz no mercado falou, se você quiser, no próximo domingo eu posso interpretar. Eu fui falar com a liderança e eles falaram, não, nós temos nosso intérprete oficial, que era um bêbado. E eles então não deixaram. Depois, na próxima semana, eu já tinha o meu costume com o João Carneiro. Na próxima semana eu falei de novo, eu posso trazer meu intérprete? E eles falaram não. Na próxima semana eu falei de novo, eu posso trazer meu intérprete? E eles falaram, tá bom, Maurício, traz teu intérprete.
E daí, naquele domingo eu preguei. E naquele domingo eu falei do Evangelho. E ao final da minha mensagem, 10 pessoas vieram à frente e entregaram suas vidas a Jesus. Então não é o pregador, não é o intérprete, mas é o poder de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia diz de que a palavra de Deus, o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Então, naqueles dias, eu comecei a pregar o Evangelho. Eu parei de olhar para os meus alunos bêbados, que eu encontrava no fim de semana. Eu parei de olhar para os meus alunos que estavam indo para a prostituição na sexta-feira, quando saía da escola, do seminário. Eu parei de olhar para aqueles irmãos que eu encontrava meio pintados de feitiçaria no sábado à noite. E no domingo eles estavam bonitinhos na igreja. Mas eu comecei a pregar o Evangelho. E sabe de uma coisa? Quando nós pregamos o Evangelho vai fazer diferença na vida daquelas pessoas. E foi isso que aconteceu lá na Guiné Equatorial. Aquele irmão começou a pregar, o anterior, aquele irmão que era um bêbado lá do canto, em 5 anos ele plantou 5 igrejas. Aqueles irmãos que estavam lá no mercado, em meio à bebedice, como essa mulher, a Esperança, a próxima. Ela estava lá no meio do mercado, essa primeira da fila, em meio à bebedice. Depois de que ela encontrou a Jesus, lá no mercado ela tinha uma igreja. Ela tinha um grupo pequeno que ela estava evangelizando. Aquele irmão que era um jogador famoso e foi expulso do time porque ele recebeu Jesus. Nos próximos dias ele estava falando de Jesus. Ele foi expulso do time, da casa, da família. Ele perdeu até a sua própria casa, porque ele recebeu Jesus. Um jogador famoso, o Neymar, lá da Guiné Equatorial, o Casto Nopo. E ele perdeu tudo por causa de Jesus. E ele chegou no seminário e ele falou: pastor, por favor, me dá uma banana, porque nem comida me deram lá na minha casa hoje. E sabe de uma coisa? Deus foi usando estas pessoas, simples, da maneira como elas estavam, mas foi dando um chamado a cada uma delas. O Casto Nopo, depois que ele terminou o seminário, um jogador famoso que vem ser aluno do seminário e Deus não dá nada para ele, ele tem que comer bananas, por causa que ele não tinha o que comer. Sabe de uma coisa? Depois, quando ele terminou o seminário, chegou lá um técnico brasileiro, e esse técnico brasileiro precisava de um auxiliar. Então o Casto Nopo se tornou o auxiliar técnico da seleção de Guiné Equatorial. Eu encontrei o Casto Nopo 2 vezes aqui, em Belo Horizonte, na Toca da Raposa, com toda a seleção de Guiné Equatorial. E sabe de uma coisa? Eu tinha a oportunidade de pregar a seleção de Guiné Equatorial. E metade deles já eram salvos. Porque aquele homem, aquele jogador, um dia ele foi salvo. E hoje ele está lá pregando. Hoje ele é o técnico da seleção de Guiné Equatorial. E ele continua pregando o Evangelho da mesma maneira como ele recebeu. Gênesis 12, 1 a 7. Nós podemos levantar e ler agora? A palavra de Deus diz-nos assim: ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O próximo. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois, quando nós chegamos lá em Atos 3, 26, a palavra de Deus diz que por meio da tua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Então, nós podemos orar. Senhor, muito obrigado, porque a tua promessa a Abraão
era de que cada um daqueles onde ele passasse, cada um daqueles seus descendentes seriam abençoados e abençoadores de muitos. Hoje nós queremos receber esse chamado, de sermos aqueles que vamos abençoar e também sermos abençoados de muitos. Abençoa a tua palavra, abençoa, Pai, esta igreja, e que nós possamos ser aqueles que vamos contar daquilo, das grandes coisas que o Senhor fez, das chuvas de bênçãos que o Senhor trouxe-nos, de irmos e levarmos o Evangelho e glorificarmos o Teu nome. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. É muito, muito bom quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós entendemos de que sim, Deus chamou a Abraão, lá no Gênesis 12, 1, para ser uma bênção. Olha lá o meu próximo esboço, Tiago. Então, quem te chamou? Quem é que chamou a Abraão? Foi Deus. A palavra de Deus aqui no versículo 1 diz, disse o Senhor. Foi o Senhor que chamou Abraão. Então, quem chamou Abraão? Deus. E ele diz, sai. E ele não sabia para onde ele estava indo, mas Deus falou, eu te mostrarei. Eu te mostrarei. Sai, porque eu vou te mostrar aonde você vai ir. E em ti, Deus vem e dá também uma promessa. Em ti farei uma grande nação. Às vezes nós somos como esses, que ouvimos Deus, e ainda continuamos ouvindo Deus. Mas não obedecemos. Abraão, ele já estava com 75 anos e ele estava encontrando Deus pela primeira vez, talvez. Porque então, alguns estudiosos dizem que Abraão estava lá em Ur dos Caldeus. Ele estava lá num ambiente urbano, alguém falou esses dias, que Ur significa cidade. Ele estava lá no meio da cidade, no meio de um ambiente urbano, e ali em Ur dos Caldeus, ele estava lá com muitos deuses, com muitas atrações, com muitas festas, com muitas atividades que ele poderia estar virado para elas, mas ele ouviu Deus falando com ele. Ele podia ter falado, não, é um alto-falante, é o microfone que está falando com todo mundo. Não. Abraão, ele entendeu claramente que Deus estava falando com ele. E quando ele entendeu que Deus estava falando com ele, ele obedeceu. E Deus vem e faz promessas a Abraão. Deus promete a Abraão de que eles vão ser uma grande nação. E Abraão, ele não obedeceu porque ele recebeu uma herança de Deus. Ele não obedeceu porque Deus falou, não, lá onde você vai ir, você vai encontrar um poço de petróleo. Ele não obedeceu porque ele iria encontrar um poço de petróleo do outro lado. Israel é o lugar que menos tem petróleo, no Oriente Médio. Então Deus poderia ter mandado Abraão para outro lado, lá em Ur tinha petróleo. E Abraão não sabia que petróleo, aquela água suja, preta, iria ser a riqueza do mundo hoje. Mas Abraão, ele não está indo por causa que Deus vai dar algo para ele. Mas Deus o abençoa, ele vai por obediência. E quando ele decide obedecer, então ele recebe a promessa de Deus. Então essa conversa de Abraão, ela não foi uma conversa, oi Abraão, vai lá. Deus foi falando a Abraão. Deus foi conversando com Abraão. E nesta conversa com Abraão, Abraão foi entendendo e Abraão obedeceu. E depois Deus diz a Abraão, sai. E depois que você sair, eu vou te mostrar o lugar. E eles saíram. E ele foi. E ele foi com o pai, com o Tera, com todo mundo, com a turma toda. E depois ele ainda fala, não, vai agora um pouquinho mais.
sem o resto da turma. E ele vai, ele obedece. Agora, só que ele não entende, porque ele já tem 75 anos, e Sara também já tem 75 anos, e eles não tinham nada na mão, a não ser aquilo que era a herança do pai dele. Mas Deus está falando para ele sair da onde está a herança do pai. Então eles tinham que sair sem nada. Então eles saem sem nada na mão, e quando eles começam a sair sem nada na mão, eles não. E quando você pensa numa nação, ali na Guiana, alguém falou que nós vamos fazer uma nação aqui. E querem separar uma parte da Venezuela. O Maduro quer pegar uma parte da Guiana. Não, não é assim que você vai lá e pega uma parte do país e é a tua nação. Ou os russos que vão ali na Ucrânia e pegam uma parte do país e é a tua nação. Não é assim que é a vida. Para você começar uma nação, você tem que ter terra, o lugar onde você vai fazer essa nação, que tem que ser teu. E você também tem que ter gente. Você não vai ser uma nação sozinho. Então Abraão não tinha nem terra e nem gente. Esses dias passou na TV uma pessoa que comprou uma ilhazinha pequena e falou: essa é minha nação. Esse é o meu país, aqui mando eu. Abraão não estava pensando em nada disso, mas ele não tinha nenhum pedaço de terra, mas ele também não tinha nenhum filho. Ele não tinha nada nas mãos. Mas ele confiou em Deus e ele obedeceu a Deus. E em confiar em Deus, e quando nós pensamos em missões, quando nós confiamos em Deus, nós temos que orar a Deus e dizer: sim, Senhor, eu confio. Sim, Senhor, eu vou te obedecer. Então Abraão, ele estava confiando em Deus e ele estava obedecendo a Deus, aqui no versículo 1, 2, 3. E quando ele está confiando e obedecendo, ele está servindo ao Senhor. Sabe de uma coisa? Eu tive lá um aluno, porque então eu fui ao seminário, e ao seminário, quando eu comecei a pregar o Evangelho, aqueles alunos que viviam na prostituição, aqueles alunos que viviam na feitiçaria, aqueles alunos que viviam na bebedice, eles começaram a entender que Deus também estava os chamando. Então, a melhor coisa dos meus 12 anos de África foi ver Deus usando africanos para pregar o Evangelho. E o Agapito é um desses. O Agapito estava lá na minha aula, é aquele aluno que tudo pergunta. Tudo ele levanta a mão, tudo ele pergunta, tudo ele fala: e agora? Como vamos fazer isso? E eu falei: cara, que aluno bom. E você fica meio bravo com o aluno na hora, mas depois você fala: esse senhor está interessado. Quando ele terminou o seminário, ele foi trabalhar com a Yasmin, essa missionária aqui do cantinho. E lá com a Yasmin, eles foram de escola em escola, evangelizando as crianças. Ele falou: eu vou ser um pastor de crianças. Já se passaram 30 anos que ele começou a PEC de Guiné Equatorial. Até hoje, ele é o pastor de crianças. Já é um velho já, como eu. Mas até hoje, ele é um pastor de crianças. E ele vai evangelizando crianças dentro das escolas na Guiné Equatorial. Depois eu tinha também lá um outro rapaz que veio só para correr a água, o Samuel. E o Samuel, porque é um lugar com muita chuva, mas a Guiné Equatorial, mas depois chega a outra parte do ano que você não tem chuva nenhuma. E você não tem água nem para lavar os pés. Então, eu tinha lá uma velhinha da igreja que sentava no último banco da igreja e ela falava: pastor, não preocupa, eu vou mandar a água. Então, o Guiné Equatoriano fala: não preocupa. Ela falava: pastor, não preocupa, eu vou mandar a água. E ela mandava o neto trazer um baldinho de água desse tamanho. Sabe aqueles baldinhos que você leva na praia para a criança brincar? O neto vinha com um baldinho daquele, com uma latinha tampada com água. E ele falava: essa é a água limpa, é para beber. E eu falei: tá bom, e cadê a água, o resto? Ele: não, é só essa água que a minha avó mandou.
Então eu descobri que para ter água eu tinha que ter um empregado que vai buscar a água. Então me falaram, não, aqui eu tenho o Samuel. O Samuel vai ser o teu o empregado que vai buscar a água, esse daqui. E ele então veio, só que o empregado que vai buscar a água, ele tem que morar na tua casa. E o empregado que ele vai buscar a água, você tem que dar comida para ele. E o empregado que vai buscar a água, ele vira teu filho. Eu falei, mas eu não sou solteiro ainda para ter um filho. Então eu estava solteiro na Guiné Equatorial nos meus primeiros anos. Eu falei, mas eu sou solteiro para ter um filho. E o líder lá da igreja, o pastor da igreja falou, é teu filho, aceita. Então Samuel cada dia foi muito bom, porque ele foi buscar água, então tinha água para banhar, tinha água para lavar roupa. O Samuel lavava a roupa, ele é o empregado agora. Só que o filho é uma responsabilidade. Na hora da mesa, a hora que você senta com o filho vai falar, pai, pastor. E ele, cada dia, ele falou, pastor Maurício, tudo que você está fazendo é muito bom, mas você não está traduzindo a Bíblia para o nosso povo, para a nossa língua, para nós entendermos a Bíblia na nossa própria língua. Eu falei, é verdade, Samuel, mas Deus não me chamou para traduzir a Bíblia. Deus me chamou para ensinar. No próximo dia, na hora do café, o Samuel falou, pastor Maurício, tudo que você está fazendo é muito bom, mas você não está traduzindo a Bíblia. Eu falei, sim, Samuel, eu sei, você já falou ontem. No outro dia, o Samuel falou, pastor Maurício, tudo que você está fazendo é muito bom. É o quê? Não, irmão, não é bom, é muito bom. Então, tudo que você está fazendo é? Então, é muito bom, mas você não está traduzindo a Bíblia. Eu falei, Samuel, eu já falei 10ª vez. Deus me chamou para ensinar a Bíblia. Para traduzir a Bíblia, Deus vai chamar outro. E eu falei, você sabia que você poderia traduzir a Bíblia? Então, lá naqueles dias, nós começamos a orar. E ao invés de eu deixar ele dizer que o meu trabalho era o quê? Eu falei para Samuel, vamos orar para Deus trazer tradutores da Bíblia. E cada dia, antes dele falar, eu que falei, Samuel, vamos orar. E nós oramos. Cada dia, Samuel se converteu. Depois Samuel foi ao seminário. Depois Samuel se casou lá no seminário. E quando ele terminou o seminário, chegaram os primeiros missionários para traduzir a Bíblia. 15 anos atrás, eles terminaram a tradução do Novo Testamento em Fã. Hoje o Samuel ele é o diretor da Associação de Tradução da Bíblia da Guiné Equatorial. E ele está traduzindo a Bíblia e ajudando mais outras 7 tribos a traduzir a Bíblia. E, há 3 anos atrás, olha lá, ele terminou o mestrado, ele é o último daqui desse lado, ele terminou o mestrado em tradução da Bíblia. Então, às vezes nós falamos, Deus não vai fazer nada nesse lugar. Ou Deus não vai nos ajudar naquilo que estamos fazendo. Então, nós temos que entender que Deus sim vai nos chamar para algo. A cada um de nós. Então, o menino lá na escola bíblica, o menino que está pensando em só não correr a água, até as pessoas que você pensa que Deus não vai chamar, Deus tem um chamado para elas. Deus tem algo que elas possam fazer, mas elas precisam ouvir, mas elas também precisam obedecer. E isso passa também comigo e com você. Então você acha que eu fui incomodar o João Carneiro só porque eu sou um chato? Não, eu não fui incomodar o João Carneiro só porque eu sou um chato. Mas é porque Deus estava me chamando para pregar o Evangelho mesmo lá naquela empresa. Então eu obedeci. Então quando eu vi, depois, anos depois, a Bíblia sendo traduzida na língua daquele povo, e aquele povo entendendo o Evangelho por inteiro,
Era porque eles ouviram o chamado, mas eles responderam também. Então a resposta de Abraão também, quando nós voltamos para Abraão, e partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com eles. Algumas vezes as pessoas brigam que falam, Abraão não deveria ter levado Ló. Irmãos, preocupa com a tua vida. Abraão estava obedecendo a Deus. Então, às vezes, nós ficamos brigando, discutindo, por que Abraão levou Ló ou não levou Ló. Irmão, cuida da tua vida. Deixa o Abraão, ele estava obedecendo a Deus. Então, começa você a obedecer a Deus. Então, Abraão foi com Ló. E tinha Abraão 75 anos. Quando ele saiu, não de Ur, agora quando ele saiu de Harã. E ele deixou toda a sua parentela para trás. Mas ele levou ainda Ló. E levou Abraão consigo a sua mulher. Irmão, não pensa que você vai ao campo missionário sozinho. Deus vai chamar você, mas Deus também vai chamar a tua mulher. Então, enquanto Deus não chamar a tua mulher, não vai a nenhum lugar. Se Deus te deu uma esposa, então você tem que ir com ela. Se você está sozinho, e se você é solteiro, então vai, aproveita. Mas a hora que Deus te der uma esposa, Deus tem que chamar os dois. E Deus vai dar um chamado para a tua esposa, como Ele deu um chamado para você. Às vezes nós não ouvimos a Deus. Às vezes nós não obedecemos a Deus. Às vezes nós não esperamos a Deus. E daí nós pomos todos os burros na água e a vaca vai para o brejo. Porque nós estamos querendo fazer as coisas do nosso jeito. Abraão, ele não fez a coisa do jeito dele. E mesmo quando ele levou a Ló, é porque Deus deixou ele levar a Ló. Mas ele levou também a sua esposa. E Ló, filho do seu irmão. Mas ele levou também todos os bens. Deus já havia dado a ele bênçãos. E dinheiro. Deus já havia dado a ele provisão. Ele levou todos os bens que haviam adquirido, que Deus havia lhe dado. E as pessoas que Deus lhe havia acrescentado em Harã. Então Abraão não foi sozinho. Ele levou todos aqueles que Deus já havia dado a ele. E às vezes nós pensamos que o missionário tem que ir sozinho para o campo missionário. Não, ele tem que levar a igreja. A igreja que Deus deu a ele. E nós precisamos entender de que às vezes quando o missionário está indo, nós estamos indo junto com ele. Porque nós somos todas as pessoas que Deus lhes havia acrescentado aí em Harã. Então, nós somos os que Deus acrescentou ao pastor. Por isso temos que obedecer o pastor. Não sei se vocês gostam de obedecer o pastor. Mas, se Deus nos deu a esse pastor, nós temos que obedecer o pastor. Se o missionário está indo ao campo missionário, nós estamos indo com ele. Porque nós somos o que Deus deu a ele. Então, a todas as pessoas que Deus lhe havia acrescentado em Harã. E eles partiram para a terra de Canaã e lá eles chegaram. Onde você está agora? Fala, pastor, estou na igreja. Eles ainda não tinham chegado no lugar onde eles teriam que ir. Mas eles estavam no caminho certo. Ele está em Harã, ele não chegou ainda no lugar em Canaã, mas ele está no meio do caminho, ele está seguindo o caminho. Porque lembra qual é a palavra que termina o primeiro versículo? A terra que eu te mostrarei. Deus não tinha mostrado. Deus iria ir mostrando passo a passo. E às vezes é muito melhor Deus ir mostrando passo a passo, porque quando Deus vai mostrando passo a passo, não tem como a gente fugir. Não tem como a gente dizer não entendi. Ou não tem como a gente dizer eu esqueci, era muita coisa.
Hoje em dia todo mundo tem um TDAH, perdão de falar isso, mas todo mundo tem um TDAH. Então você fala uma coisa e a pessoa fala, não, esqueci o que você falou. E daí todo mundo que nem tem nada fala, não, é que eu esqueci, você tem que ter calma comigo. Não é assim? Então a gente tem que às vezes voltar e dizer, como Abraão, como Deus fez com Abraão, Deus foi mostrando pouco a pouco. Então Abraão não tinha desculpa. E às vezes conosco também. Deus só vai falar uma coisinha, e nós queremos que Deus fale a Bíblia inteira. Não, Deus vai falar só uma coisinha para você não esquecer e para você obedecer aquela coisinha que Deus falou. Ah, pastor, então eu estou indo para a China. Não, irmão, Deus não falou ainda. Então obedece uma coisinha que Deus falou contigo. E quando nós obedecemos uma coisinha, Deus vai falar a próxima. Então eles, volta lá, eles estão no caminho certo. Abraão tem 75 anos e ele quer mais, ele quer obedecer a Deus. Então não espera chegar nos 75 anos, irmãos, para querer obedecer a Deus. Ele já foi acrescentado, ele já tem muito, ele já aprendeu muito. E às vezes nós estamos com 10 anos, com 20 anos, achando que já sabemos tudo. Então não, espera. Ainda o Senhor vai te falar. Ainda o Senhor vai te dizer. Mas não espera para obedecer só quando você tiver 75 anos. Aquilo que o Senhor te falou hoje, obedece hoje. Foi assim que Abraão fez. Ele obedeceu ao Senhor em cada lugar, em cada passo. E o Senhor foi lhe dando mais. O Senhor foi lhe acrescentando mais. Então, tanto que Deus lhe acrescentou pessoas. Então, quando nós olhamos ao redor, nós temos que ver as pessoas que Deus está nos dando. E nós temos que obedecer e saber que este é o povo que Deus me deu. Eu tinha uma moça, a Renata, e ela lá desde a infância também, ela lá em Pinhais, no Paraná. Ela falou, Deus me chamou. E ela veio então aqui para Memorial para trabalhar com o PES, para ir trabalhar nas escolas. E daí veio a pandemia, então ela ficou trabalhando online nas escolas. Mas sabe que foi uma bênção tão grande, porque ela não foi só para uma escola, o governo do estado não tinha todos os professores habilitados para fazer aulas online. O governo estava lá meio perdido. E nossos missionários entravam online todos os dias na nossa região, com pelo menos 200 alunos por dia. Então, numa semana, eles falavam com 800.000 pessoas diferentes. Em todo aquele ano de pandemia, eles falaram e evangelizaram através da aula online, através das conversas online, dentro da plataforma do Estado e dentro da plataforma da escola, com muitas pessoas. E eles tiveram a oportunidade de mostrar Deus para muitas pessoas. E a Renata estava lá, online só, trabalhando e servindo ao Senhor. Mas Deus, naquela mês que ela chegou, ela sentou lá na galeria, na Memorial. E eu fui agradecer à igreja que nós havíamos mandado um presente para um missionário lá na Indonésia. E eu mostrei os slides e mostrei a foto do missionário lá na Indonésia e as fotos do seminário lá na Indonésia. E ela lá na galeria, ela falou, este é o lugar que Deus me chamou. Porque ela disse que quando ela sonhava, quando era criança, ela sonhava com um telhado azul. E ela falou, no Brasil não tem telhado azul. Aonde é esse lugar que vai ter um telhado azul? E lá nas minhas fotos, mostrando a Indonésia, a Renata viu telhados azuis no seminário. O único lugar que tinha telhado azul era lá na Indonésia. E ela voltou e ela falou, será que Deus está me chamando para a Indonésia? Eu falei, não sei, Renata, você só está no meio do caminho. Então você tem que buscar a Deus e obedecer a Deus.
A Renata, ela terminou o nosso tempo no PEIS e ela foi, então, a se preparar. Ela já era nutricionista, com cara de criança assim. Ela já era nutricionista. Minha filha também é nutricionista, com cara de 15 anos. Eu acho que todos os nutricionistas têm cara de 15 anos. Porque essa também, a Renata, com a cara de 15 anos, ela foi se preparar, foi estudar de novo missões. E ela foi se preparar para a Indonésia, depois de 4 anos se preparando. O ano passado, ela chegou à Indonésia. Em abril desse ano, ela chegou à Indonésia, perdão. Em abril deste ano, ela chegou na Indonésia. E ela está fazendo um trabalho maravilhoso em evangelizar crianças, em preparar comida para as crianças, em ensinar as mulheres a fazer comidas mais nutritivas, em pregar o Evangelho. Era só uma menina do interior de Paraná, mas ela foi passo a passo, ouvindo o que Deus estava chamando e o que Deus estava falando para ela. E ela obedeceu. Então Deus acrescentou muitas coisas a ela aqui. E ela diz que tudo que ela aprendeu de missões, que ela não sabia, naqueles 1 ano online, ensinando, falando com crianças na escola, vendo as necessidades da criança. Ela falou, eu cresci muito, porque Deus foi me ensinando coisas novas. Então, a pergunta é, no teu dia a dia, o que você está aprendendo? Nesse teu preparo, todos nós estamos no meio do caminho, como Abraão. Então, no teu meio do caminho, o que você está aprendendo? No teu meio do caminho, o que você está ensinando para os seus filhos? No teu meio do caminho, qual tem sido o teu exemplo? No teu meio do caminho, o que você está falando com o teu chefe? Será que teu chefe pensa que você só sabe contar piadas? Ou será que você está incomodando o mundo ao teu redor por causa que você está pregando o Evangelho? Então, às vezes, nós precisamos nos desafiar a nós mesmos e dizer, eu também estou no meio do caminho, como Abraão, como a Renata. E no meio do caminho, não deixar nada para trás, nem os bens, nem as pessoas, e também não parar. Então, nessa parte da palavra de Deus que nós lemos, nós aprendemos que nós temos que aprender, mas também que nós temos que continuar. Que nós temos que pegar tudo que Deus nos deu e levar no nosso coração, e é tudo que Deus nos deu, Ele vai nos usar para a honra e glória dEle. Sabia que eu tinha feito edificações no colégio? E eu falei, para que eu fui fazer edificações? E quando eu cheguei na África, eu era o único que entendia de construção. Então eu fui lá construir igreja, depois então eu fui construir casas. A minha casa era linda na África, que eu construí, de cimento. E daí eu fui construir escolas para as crianças. Então cada dia, mesmo que eu não fui lá só para construir, eu fui lá para pregar o Evangelho, para ensinar a palavra de Deus. Mas tudo o que eu tinha feito edificações, eu não sabia para quê. Sendo que eu trabalhei em contabilidade a vida inteira. Mas eu falava, mas meus tios falavam, Deus vai te abençoar e Deus vai te usar. Então faça edificações, porque depois você vai usar. E eu fiz e eu usei. Na África. Então não perca aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu um dom, se Deus te deu um talento, Deus vai te usar naquilo que você tem. Aquilo que está nas tuas mãos, você deve aprender, levar, você deve aprender e continuar em missões, aprender e também dar para outros. Aquilo que Deus tem me dado, eu tenho contribuído para a obra missionária. Então nós temos que dar e continuar dando, contribuindo. O versículo 6 e o versículo 7, a minha conclusão, atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré,
E nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. E apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Abraão, ele chega à terra e Deus mostra: esta é a terra que eu vou te dar. Ele chegou ao lugar que Deus havia chamado e Deus mostra para ele qual é a terra. Mas Abraão, ele não só fala obrigado, cheguei na minha terra. Ele edifica ao Senhor um altar. Ele para de volta ser grato, para de volta agradecer ao Senhor pela terra que agora ele chegou no lugar certo. Sabia que ele chega e ele constrói um memorial. E eu tinha um irmão lá do Irã, e ele falou: por que a igreja chama memorial? Eu falei: é a Igreja Batista Memorial. Ela tem 70 anos já quase. Então ela chama memorial há muito tempo. E ele falou: mas o que é memorial? Eu falo: memorial é memorial. Em inglês é memorial, é igual. Ele falou: mas o que é memorial? Ele não entendia o que é memorial. Daí depois eu entendi, eu falei: ah, não. Memorial é um altar. Um lugar onde você vai saber, vai ser um lugar específico que você pôs pedra sobre pedra e disse: este é um memorial, este é uma lembrança. É um lugar onde você lembra que aconteceu naquele lugar. Hoje nós dizemos também que é um lugar onde é um posto, né? Não é posto a palavra, eu estou perdido. É um lugar que é um memorial, que é um ponto que as pessoas vêm e depois falam: não, esse é o lugar certo, é um lugar que nós temos agora de referência. Esqueci a palavra. Então, ele tem um memorial. Daí eu falei para aquele iraniano de que memorial é como se fosse um altar na Bíblia. E Abraão edificou ao Senhor um altar. Um altar onde você vai encontrar com Deus. Um altar onde Deus está ali presente. E Deus está com ele. Ele saiu, ele atravessou, mas ele também edificou um altar. Eu estava falando com um irmão essa semana, com o Gabriel Prieto, e ele é um rapaz de uma igreja que ele começou vendendo hambúrguer na porta da igreja. E ele vendeu hambúrguer para ganhar dinheiro para ir numa viagem missionária, ele e os amigos. E eles foram na viagem missionária. Só que daí naquele primeiro dia que eles estavam vendendo hambúrguer, eles falaram: Senhor, tudo que nós vendemos desse hambúrguer, nós vamos pagar o hambúrguer, nós vamos pagar as contas, mas também nós vamos dar para o Senhor, para ir na viagem missionária. Eles foram na viagem missionária, eles voltaram, e eles continuaram vendendo pizza e hambúrguer na porta da igreja. E alguém então falou: não quero comprar, porque está muito ruim essa pizza. Daí ele falou: não, então semana que vem nós vamos fazer uma pizza melhor. Porque as pessoas às vezes compram as coisas na igreja só para ajudar, né? E daí a coisa é tão ruim que você está comprando só para ajudar. Daí ele falou: não, semana que vem eu vou melhorar. E na semana que vem ele fez uma pizza melhor. E depois, então, na próxima semana ele fez uma pizza melhor. E a pizza era tão boa, porque ele ficou ofendido que a pessoa falou que estava comprando só para ajudar. A pizza dele era tão boa, e o hambúrguer dele era tão bom, que depois de 2 anos eles abriram uma hamburgueria. E depois de 2 anos eles abriram uma hamburgueria, e em 2013 eles abriram uma hamburgueria. E hoje, só 12, 13 anos depois, eles têm a melhor hamburgueria de São Paulo. E alguém perguntou: mas e os teus sócios? Os sócios se desviaram da igreja, se desviaram de Jesus, e eram os 3 meninos da igreja. E alguém essa semana perguntou para ele: mas e os teus sócios, o que eles dizem
de vocês ainda darem uma boa parte do lucro para ajudar missões. E para ajudar a Cracolândia, e para ajudar meninos lá no Instituto Sonhe, e para financiar viagens missionárias. E ele respondeu, os meus sócios, mesmo que agora eles se desviaram dos caminhos do Senhor, eles ainda estão firmes no propósito de que Deus nos chamou para vender hambúrguer, mas para abençoar a obra missionária. Então, às vezes, o problema não é a visão que Deus te deu, o chamado que Deus te deu. O problema não é o caminho que Deus vai te levar. O problema está em você perder a visão, em você perder o chamado. Então, o Gabriel, essa semana, quando ele falou isso, eu estava lá numa reunião online e ele falou isso, que cada dia eles oram, ele ora. Senhor, não nos deixa perder o propósito do qual nós começamos. Nós começamos querendo ajudar a tua obra. E hoje que nós somos o terceiro melhor hambúrguer do mundo. Ele já ganhou essa semana passada de o melhor hambúrguer de São Paulo. Pela terceira vez ele é o melhor hambúrguer de São Paulo. E a loja é um quadradinho lá perto do Mackenzie, o Holy Burger. E ele abriu outro restaurante lá, e um restaurante é um quadradinho também. Cabe 40, 50 pessoas só no restaurante. Mas cada dia ele tem falado, nós não perdemos o propósito. Então Abraão, irmãos, ele não perdeu a visão, nem o chamado e nem o propósito que Deus o havia chamado. Então, mesmo que levou tempo, quando ele chegou em Canaã, ele construiu para Deus um altar. Ele construiu para Deus um altar. E ele encontrou nesse altar um lugar de encontro e comunhão com Deus. Ele encontrou nesse altar as promessas de Deus. E quando você lê o resto de Gênesis, o capítulo 15, o capítulo 17 é lindo. Porque Deus chama Abraão para fora e fala, pega essa areia do chão, assim será a tua descendência. E Deus chama Abraão para fora e fala, olha para as estrelas do céu, assim será a tua descendência. E Abraão, sabe o que ele faz? Ele crê. Ele não fala, não, não vai ser. Não, não vai dar. Não, Deus, não, Deus, não, Deus. Ele não diz não para Deus. Mas ele diz, sim, Senhor, obrigado. Então ele fica alegre, Sara ri. Mas ele não, ele fica alegre em ouvir de que Deus vai dar a ele uma descendência. E de que Deus vai dar a ele uma terra. Ele não tem nem terra e nem filho. Mas ali ele diz, sim, Senhor, obrigado. Então nós precisamos ser esses que somos gratos. Que somos gratos por aquilo que Deus vai nos dar, mas também gratos por aquilo que o Senhor já nos deu e já nos chamou. E quando Deus nos chama, então nós precisamos ser esses que vamos. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos desafie a olhar para a vida de Abraão e dizer, não tenho 75 anos, não vou esperar chegar nos 75 anos. Eu vou obedecer a Deus hoje. Eu vou obedecer a Deus hoje. E vou obedecer aquilo que Deus chamou para mim. Talvez Deus não está te chamando para ir ao campo missionário. Talvez Deus está te chamando para orar pela obra missionária. Como fizemos aqui no início do culto. Mas para orar mais. Talvez Deus está te chamando para ir vender livro lá na tua empresa. Então eu não estava confuso, eu sabia o que Deus estava me chamando. Mas eu falei, enquanto eu não vou, eu vou ajudar pessoas aqui, nesta empresa. Com uma multidão de gente que estava esperando ouvir o Evangelho. Talvez Deus está te chamando para ir na tua empresa.
Talvez Deus está te chamando para contribuir, para dar. Para começar a vender hambúrguer, talvez. E depois, talvez, se você for fiel, Deus vai te abençoar. Mesmo vendendo hambúrguer. Mesmo dando só uma partezinha para a obra missionária. E eles deram só uma partezinha no início. E depois Deus foi dando mais, porque eles foram fiel no pouco. Aquele hambúrguer da porta da igreja que era ruim pra caramba. Deus foi abençoando, porque mesmo sendo ruim o hambúrguer, eles deram tudo para a obra do Senhor. Às vezes nós não somos assim, nós não somos tão fiéis. E depois nós perguntamos por que Deus não nos abençoou. É porque faltou fidelidade da tua parte em dar, em contribuir, em orar, em obedecer, em ir. Então, quando nós obedecemos, quando nós ouvimos, quando nós respondemos ao Senhor, não dizendo não, 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 mas dizendo sim, Senhor, nós vamos ir e o Senhor vai nos abençoar. E o Senhor vai nos dar grandes bênçãos. Mesmo hoje, de volta, depois da África, eu falei, Senhor, eu não vou fazer mais nada para a tua obra. E para mim, ver pessoas indo ao campo missionário. Eu tenho um missionário que foi lá para Tunísia. Olha lá. A próxima? Não? Ah, tá bem. Eu tenho um missionário que foram lá para Tunísia. E missionários que foram na Tunísia evangelizar. E estão lá, evangelizando. Roberto e a Tainá. Depois eu tenho missionários lá no norte do Iraque. Nas montanhas enlamaçadas no norte do Iraque. E eles estão lá. E cada um deles estão cumprindo o seu chamado. Então, o meu desafio para vocês hoje é dizer, Senhor, eu estou aqui. Pode falar que o teu servo ouve. Pode falar, porque eu não vou esperar chegar no 75 para te ouvir e para te entender. Talvez Abraão havia ouvido o Senhor antes, mas ele não tinha entendido. Mas quando ele está lá já na velhice, ele entendeu o Senhor. Não é que nós não podemos ouvir o Senhor na velhice. Eu tenho lá na igreja, na Memorial, uma velhinha de 96 anos. E ela é a discipuladora de novos convertidos. Novos convertidos 80 a mais. E ela tem lá, os novos convertidos 80 a mais. Gente de 90 anos que está chegando agora no Evangelho. Então não quer dizer que não podemos esperar, fazer mais, mas não espera chegar no 96 para você ser discipulador. Essa velhinha de 96, ela foi discipuladora a vida inteira. Ela foi esposa do pastor da igreja, ela que cuidou das mulheres da igreja a vida inteira. Então quando ela chegou agora no 96, ela diz, eu vou continuar. E ela está lá, discipulando, preparando velhinhos para o batismo. Então, a classe de batismo para as pessoas com mais de 80 é com essa senhora de 96. Porque ela está ensinando Deus. Esse é o Roberto e a Tainá. Lá no norte da África, lá na Tunísia. Então, para mim, quando eu vejo pessoas chegando lá no outro lado do mundo, mesmo hoje, eu estou dizendo, Senhor, muito obrigado. Eu estou continuando, desafiando pessoas para ir fazer a tua obra. Que Deus vos abençoe, irmãos.